Olá, alunos do terceiro ano do Colégio Magistral, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Késia, professora de Física de vocês. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo do eletromagnetismo. Mas o que é que o eletromagnetismo estuda? Vamos lá. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda os fenômenos magnéticos gerados por uma corrente elétrica. Para estudar os efeitos magnéticos da corrente elétrica, utilizaremos a experiência de Oersted. Oersted, ele foi um físico e químico dinamarquês e ele foi o grande investigador dos fenômenos elétricos e magnéticos. Os seus trabalhos permitiram a unificação da eletricidade com o magnetismo. Lembrando da aula passada, onde vimos que, por diversas décadas, diversos séculos, o estudo da eletricidade e do magnetismo se deram de forma separadas, certo? Ele observou que a corrente elétrica é capaz de criar um campo magnético e que toda corrente elétrica origina no espaço que a envolve um campo magnético. Partindo daí, podemos estudar o campo magnético criado por corrente elétrica num fio retilíneo. Assim, como é possível configurar o campo, para um ímã, podemos definir o sentido para o campo magnético ao redor do fio, percorrido por uma corrente elétrica. Como é que eu posso definir esse campo magnético? Eu posso defini-lo a partir da regra da mão direita, pois o sentido convencional do campo é dado pela variação da regra da mão direita. E como é que eu faço a regra da mão direita? Observem aqui a nossa imagem. Para obter o sentido desse campo, posicionamos os dedos da mão de forma a entrelaçar o fio por onde passa a corrente. Eles indicarão o sentido do campo, os 4 dedos, Eles indicarão o sentido do campo. E o dedo polegar deverá ficar esticado. Logo, o polegar apontará, para o sentido da corrente elétrica, certo? Tranquilo até aí? E matematicamente, como ele é definido? Então, matematicamente, um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, um campo magnético, Temos que o campo magnético será igual a μ0 dividido por 2π vezes I dividido por R, onde I é a corrente que percorre esse fio, R é a distância em metros e μ0 quem é? μ0 é a constante de permeabilidade magnética do vácuo e tem valor de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Professora, e o campo magnético só pode ser criado por corrente elétrica no fio retilíneo? Não, veremos outras opções. Temos aqui o campo magnético criado por uma espira circular. Seguindo a regra da mão direita que aprendemos no slide anterior, veremos que, se a corrente estiver no sentido indicado, certo? O campo magnético de dentro da espira terá direção de baixo para cima, saindo da parte superior da espira e entrando na parte inferior da espira. Observem a nossa espira, a vista de perspectiva e aqui a vista superior da espira. Com isso, ocorrerá a formação dos polos magnéticos, como se essa espira agora ela começasse a se comportar como um ímã magnético. E aqui ocorrerá a formação dos polos magnéticos, certo? Onde o polo sul se forma na parte inferior da espira e o polo norte na parte superior. E matematicamente, como eu posso determinar o campo magnético no interior dessa espira? Matematicamente, temos que o campo magnético será igual a minha constante de permeabilidade, o meu μ0, dividido por 2, vezes a corrente I, dividido por R, onde R é o raio da espira circular. Em determinadas situações,
Quando a gente deseja aumentar a intensidade do campo magnético, podemos construir um arranjo em que o fio condutor ele é enrolado de forma que se obtenha um conjunto de várias espiras. É o que está acontecendo aqui, como mostra a imagem. Como essas espiras elas estão todas conectadas, percebam que elas estão bem juntinhas, podemos calcular o nosso campo magnético como N vezes μ0 dividido por 2 vezes I sobre R, onde N representa o número de espiras do arranjo, certo? μ0 é a constante de permeabilidade magnética no vácuo, e a corrente, e R é o raio da espira circular. Até aí estão compreendendo? Tranquilo? Vamos lá. E o campo magnético criado por um solenoide? Primeiro, o solenoide ele é constituído de um fio condutor enrolado em forma de espiras não justapostas. Percebam que lá, quando eu tratei de uma bombina chata, né? No exemplo anterior, os fios, né? Eles eram enrolados de forma justapostas, bem juntinhos. Já aqui, não. Percebam que o fio ele está mais separados. Eles não estão justapostos. Ele recebe o nome de bombina longa. No exemplo anterior, tínhamos uma bombina chata. Aqui temos uma bombina longa. No solenoide, as espiras elas são enroladas em espiral. Todas elas precisam ter o mesmo diâmetro. Seu formato é semelhante ao de uma mola. Percebam como parece uma mola. Por sua configuração geométrica, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, o solenoide concentra as linhas de campo magnético em seu interior. Estão vendo aqui, olha, o campo magnético, a seta verde que está dentro do solenoide. Quanto mais longo for o solenoide, mais uniforme será o campo em seu interior. Se a gente colocar um solenoide conduzindo uma corrente elétrica próximo de um ímã, eles sofreriam forças mútuas de atração e repulsão, como se o solenoide fosse um ímã permanente comum. Logo, matematicamente, podemos calcular o campo magnético criado pelo solenoide como B, né? Campo magnético vai ser igual a μ0, a minha constante, vezes N, vezes I dividido por L, em que N é o número de espiras no comprimento L do solenoide e é a corrente elétrica que passa por esse solenoide. Temos então um exemplo. Uma espira circular de raio 20 cm é percorrida por uma corrente de 12 amperes no sentido horário. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no centro da espira. Ele diz para a gente usar μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metros por amperes. Quais são os dados? Vamos lá. Temos aqui R, né? O raio da espira circular. Ele disse que era 20 centímetros. Lembrando que anteriormente eu falei que o raio era medido em metros. Então, transformando 20 centímetros em metros, temos que o raio será igual a 0,2 metros. E a corrente? A corrente é dada em amperes. Então, I igual a 12 amperes. μ0, a constante de permeabilidade magnética no vácuo, é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por amperes. Tendo todos os dados, podemos substituir na fórmula. Substituímos na fórmula para uma espira circular, onde B é igual a μ0 sobre 2 vezes I dividido por R. Temos então que o campo magnético será 4π vezes 10 a menos 7 sobre 2 vezes 12 dividido por 0,2. Tendo como resultado para esse campo magnético B igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 Tesla. A unidade de campo magnético é o Tesla, certo?
onde a direção é normal, perpendicular ao plano da espira, o sentido é obtido pela regra da mão direita, como a corrente está no sentido horário, percebam aqui no nosso desenho, a corrente circulando no sentido horário, B, ela está entrando no plano, certo? Compreenderam? Espero que sim. Até a próxima aula.